Quando você está lidando com um dos ditadores mais cruéis do século XXI, só pode haver uma resposta: crueldade. Não contra o povo governado por esse ditador, mas contra a máquina de guerra que ele trouxe contra você. A Ucrânia sabe bem disso. Em abril, proporcionou à Rússia o mês mais cruel que Putin e seus aliados já viveram. Da Crimeia aos Urais, a Ucrânia destruiu tudo o que viu pela frente, enquanto o petróleo russo queima e o exército do país entra em colapso. Preparem-se, temos muito para conversar aqui. Em 4 de maio, o Kiev Post destacou que especialistas ucranianos em drones de longo alcance atingiram com sucesso 14 refinarias de petróleo e centros de combustível russos em território russo durante abril. Isso não é só uma grande notícia, é um recorde. Nunca tantos drones ucranianos atingiram alvos na infraestrutura petrolífera russa em um mês. Em muitos casos, atingiram o mesmo alvo repetidas vezes. Drones ucranianos estão indo mais longe que nunca. Em um dos casos que vamos abordar, a Ucrânia enviou um drone a mais de 1.500 quilômetros, ou pouco mais de 930 milhas, para jogá-lo diretamente em mais uma das refinarias vitais da Rússia. E isso não é tudo. Abril foi, por muitos outros motivos, o mês mais cruel do ano para a Rússia, já que a Ucrânia elevou sua campanha de ataques em profundidade ao nível insano. Vamos começar pelo petróleo da Rússia. Aqui está a lista das refinarias. O Ministério da Defesa da Ucrânia fornece todos os detalhes. Primeiro, levamos você à refinaria Bashnev-Novoil, localizada em Ufa, na região de Bashkortostan, Rússia. A 1.400 quilômetros, ou cerca de 870 milhas da Ucrânia, essa refinaria produz lubrificantes e óleos de alta qualidade e tem uma capacidade de processamento de 7 milhões de toneladas de petróleo por ano. A Ucrânia atingiu a refinaria, deixando-a em chamas, e ainda havia muito mais por vir. Em Kostovo, que fica na região de Nizhny Novgorod, na Rússia, a estação de bombeamento de petróleo Gorky foi alvo. Desta vez, os drones da Ucrânia não precisaram viajar tão longe, apenas 800 quilômetros, ou cerca de 497 milhas. Eles cumpriram seu papel ao destruir 2 principais unidades de refino em uma refinaria. Essa refinaria processa cerca de 17 milhões de toneladas de petróleo por ano e é responsável por fornecer impressionantes 30% de todo o consumo de gasolina da Rússia. Em seguida, Tuapsa, ou Pobre Tuapsa. Mencionamos anteriormente que a Ucrânia atingiu algumas refinarias várias vezes em Tuapsa. Os trabalhadores da refinaria devem ter se perguntado se os drones da Ucrânia tinham alguma rixa. Eles atacaram em 16, 20 e 28 de abril, destruindo unidades de processamento, ao menos 24 tanques de combustível e paralisando completamente uma planta. Essa planta responde por 4,4% do refino da Rússia, incluindo a produção de produtos petrolíferos padrão Euro 5, que são usados pelo exército russo. E caso Tuapsa achasse que a Ucrânia a esqueceu, a refinaria foi atingida novamente pela Ucrânia em 1º de maio. Defesas aéreas? Putin provavelmente diz que nunca ouviu falar. Além de dar uma surra na refinaria de Tuapsa como se ela devesse dinheiro à Ucrânia, a Ucrânia atingiu várias outras refinarias por toda a Rússia. A refinaria de Syzran, em Samara, foi atingida por drones que viajaram 900 quilômetros, ou quase 560 milhas, causando um grande incêndio. Na região de Samara, drones ucranianos provocaram explosões e um grande incêndio na refinaria de Novokuibishevsk, que processa cerca de 8,8 milhões de toneladas de petróleo por ano e produz 20 tipos de derivados, muitos usados pelo exército russo. Em Perm e Orsk, ambas a cerca de 1.500 quilômetros da Ucrânia, refinarias foram atingidas. A primeira viu sua refinaria Lukoil Perminevich Orgsintes ser atingida pela unidade Alfa do SBU da Ucrânia. Essa planta processa 13 milhões de toneladas de petróleo russo por ano. Drones da Ucrânia desativaram uma das principais unidades de processamento dessa refinaria. Em Orsk, na região de Orenburg, Rússia, drones ucranianos causaram incêndio em uma refinaria com capacidade para 6,6 milhões de toneladas de petróleo anuais e que produz cerca de 30 tipos de produtos. Acho que estamos esquecendo uma. Sim, a refinaria Yaroslavsk, em Yaroslav, não passou despercebida pela Ucrânia. Drones percorreram cerca de 750 quilômetros, ou cerca de 466 milhas, para atingir uma unidade de destilação a vácuo na refinaria, que tem capacidade para 15 milhões de toneladas de petróleo. É peça-chave na máquina de guerra russa, pois produz gasolina, diesel e combustível de aviação. Foi o suficiente para deixar a cabeça de Putin girando. Francamente, estamos quase atordoados e estamos apenas começando. Até agora, só citamos as refinarias que a Ucrânia atingiu neste mês, ao atacar duramente Putin. Depois a faca é torcida com tanta força que Putin deve sentir como se girasse em seu pulmão.
Portos, navios, equipamentos e instalações de produção foram atacados pela Ucrânia no mês mais difícil para a Rússia. Mantendo o tema do petróleo, vamos falar dos portos russos, como a Ucrânia já fez diversas vezes em abril. Em Primorsk, um dos principais centros de exportação de petróleo da Rússia na região de Leningrado, drones ucranianos danificaram 3 tanques RVSP-20.000 e provocaram um grande incêndio. Esses tanques têm um volume total de 60 mil metros cúbicos de petróleo e são apenas os mais recentes que a Rússia perdeu em um porto localizado a 850 quilômetros, ou 528 milhas da Ucrânia. Unidades de drones saíram na frente nos ataques a Primorsk, atingindo o centro de exportação várias vezes em março. Se a Rússia pensava em desaceleração em maio, estava enganada. Em 3 de maio, Primorsk foi novamente atingida por drones, causando outro grande incêndio. Ust-Luga, outro importante porto báltico russo, teve destino parecido. Drones ucranianos percorreram distância similar para atacar o porto, danificando 3 tanques de óleo. Assim como Primorsk, Ust-Luga foi atingida várias vezes em março. Neste ponto, a Ucrânia parece apenas agravar uma situação já grave ao fechar 2 portos responsáveis por cerca de 40% das exportações de petróleo da Rússia. Além de voltar a atacar algumas de suas vítimas mais marcadas de março, a Ucrânia decidiu atingir mais alguns portos de petróleo russos, aproveitando o embalo. Também em Leningrado, a Ucrânia atingiu o terminal de carregamento RPK Vysotsk, Lukoil 2, causando mais um incêndio. Em Novorossiysk, um dos principais portos russos no Mar Negro, drones ucranianos voaram 420 quilômetros, cerca de 260 milhas, para atacar o terminal de petróleo Cheskaris. Outro incêndio reduziu a capacidade da Rússia de exportar petróleo de Primorsk e Ust-Luga para seus clientes pelo Mar Negro. No Krai de Krasnodar, a Ucrânia provocou outro incêndio atacando com drone a estação de bombeamento de petróleo de Tikhoretsky. Ataques a depósitos de petróleo na Crimeia e Krasnodar tornam esta a campanha mensal mais intensa da Ucrânia contra o petróleo russo desde o início da guerra. A Rússia sente o impacto. Apesar de parecer que lucraria com o aumento do preço do petróleo devido ao bloqueio no Estreito de Hormuz, reduziu bastante suas exportações. A Rússia deveria estar faturando mais 150 milhões de dólares por dia com suas vendas de petróleo, como informou o Financial Times em 12 de março. Em abril, a Rússia teve que limitar exportações porque os portos que usa para abastecer seus navios da frota sombra pegaram fogo e as refinarias que abastecem esses portos colapsaram. Segundo a Emácia Ucraine, as exportações de petróleo da Rússia caíram 16,8%, gerando déficit de 1,8 milhão de toneladas em abril em relação a março. Esse era exatamente o objetivo para a Ucrânia: atacar a Rússia com mais força onde seu petróleo é produzido e de onde ele sai do país, garantindo que Putin tenha o mínimo de dinheiro possível para alimentar sua máquina de guerra. Ok, vamos dar uma pausa. Já discutimos muitos ataques de abril, e ainda restam vários. Antes de listarmos mais vítimas do mês mais devastador de ataques ucranianos já visto, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais de onde isso veio, então não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se se você está aprendendo coisas novas com o nosso canal. Certo, voltando aos ataques. Em abril, a Ucrânia ainda não havia acabado com o petróleo da Rússia. Além de atacar refinarias e portos, a Ucrânia atingiu petroleiros e, raramente, eliminou meios de produção de petróleo russo na origem. Em 10 de abril, o Kiev Independente informou que o exército ucraniano atingiu 2 plataformas de petróleo no Mar Cáspio, a cerca de 1.000 quilômetros, ou 620 milhas, das linhas de frente. As 2 plataformas eram resistentes ao gelo e ficavam nos campos de petróleo Yuri Kortjargin e Vigrifa. Esse ataque mostra a nova evolução na estratégia ucraniana de destruir o petróleo russo. Está eliminando os centros de exportação e as refinarias que transformam o petróleo bruto russo em produtos refinados que podem ser vendidos e gerar receita. São 2 elos de uma corrente derrubados. Com ataques no Mar Cáspio, a Ucrânia mostrou que vai focar em outro elo. O petróleo bruto russo está sendo queimado antes de chegar às refinarias. A Ucrânia está gradualmente paralisando a cadeia de suprimento de petróleo da Rússia. No outro extremo da cadeia estão os petroleiros que levam o petróleo russo dos centros de exportação aos compradores. Ao perceber o dano causado, a Ucrânia pode ter decidido atacar um petroleiro também. Afinal, o petroleiro estava em Tuapsa. A Ucrânia só mostrou em abril que as defesas aéreas de Tuapsa são tão fracas que o país ataca a região facilmente, como se Mike Tyson estivesse boxeando uma criancinha atordoada.
No dia 29 de abril foi revelado que os drones da Ucrânia atingiram diretamente no petroleiro Markisa, que estava localizado a cerca de 210 quilômetros, ou 130 milhas, a sudeste de Tuapsa naquele momento, e navegava sem emitir sinal do sistema de identificação automática. Essa é uma tática comum dos navios da frota fantasma russa, como usar bandeira de outro país. O petroleiro russo atingido navegava sob bandeira de Camarões, mas a Ucrânia não se deixou enganar. A embarcação, parte da frota fantasma, está sancionada pelo Reino Unido, União Europeia, Canadá, Nova Zelândia e Suíça. A Ucrânia concluiu que as sanções anteriores não bastavam para impedir o navio e aplicou medidas mais rígidas para retirá-lo de operação. Finalmente devemos ter terminado, certo? Ah, não. A faca que dissemos estar sendo torcida entre as costelas de Putin foi enfiada tão fundo que saiu pelo traseiro, pois a Ucrânia acompanhou os ataques à indústria petrolífera russa com ofensivas contra aeronaves, navios de guerra e até o próprio coração do complexo militar industrial russo. Um desses ataques foi tão humilhante quanto qualquer outro que a Rússia já sofreu nesta guerra. Em 25 de abril, a Ucrânia atacou o aeródromo de Chargol, na região de Chelyabinsk. Os alvos incluíam até 4 caças, incluindo um par de Su-57 furtivos que deveriam ser a resposta da Rússia aos caças americanos, como o F-22 e o F-35. O Su-57 é o melhor que a Rússia tem a oferecer. Agora, 2 deles estão queimando no solo em uma base aérea que fica a 1.700 quilômetros, ou 1.056 milhas da Ucrânia. Voltamos direto para a Rússia. Na região fronteiriça de Briansk, os drones da Ucrânia choveram sobre a fábrica Estrela, em 1º de abril. A fábrica produz componentes usados pela Rússia em mísseis de cruzeiro e, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, já cumpriu 120 contratos governamentais para a indústria de defesa russa. Esse ataque exemplifica a Ucrânia escolhendo alvos que maximizam o dano à estratégia de Putin de lançar mísseis de longo alcance. Só em abril, a Rússia disparou 141 mísseis de vários tipos na direção da Ucrânia, junto com 6.663 drones. A Rússia bateu seu recorde mensal de ataques aéreos em abril. A destruição de fábricas como a Estrela dificulta o reabastecimento de mísseis da Rússia. Indo para Taganrog, na região de Rostov, a Ucrânia atingiu a fábrica Atlant Aero em 19 de abril. Desta vez, a marinha ucraniana ganhou destaque ao lançar mísseis Netuno contra a fábrica que produz os drones Molnaya, usados pelas forças russas na linha de frente. A Atlant Aero também fabrica componentes usados no drone Orion, além de componentes utilizados nos mísseis KH-50 e nas bombas aéreas guiadas, CAB-20. A Rússia relatou um incêndio nos armazéns da grande fábrica e não pôde usar sua desculpa habitual de destroços de drones, pois o uso de mísseis Netuno era inegável. Estamos quase concluindo nossa cobertura sobre a punição que a Ucrânia impôs à Rússia em abril. Por fim, falaremos da frota do Mar Negro. A Ucrânia atacou essa frota com tudo em abril, destruindo ainda mais navios de guerra e embarcações que fazem parte de uma frota que já havia sido forçada a recuar o máximo possível para longe da Ucrânia. A retirada não funcionou. Em abril, a Ucrânia destruiu o projeto 775 Yamal e o projeto 117 Nikolai, Felchenkov, ambos navios de desembarque, com valor combinado de 150 milhões de dólares. A Ucrânia atingiu ambos os navios 2 vezes, primeiro em 20 de abril e depois novamente em 26 de abril. Em 26 de abril, a Ucrânia destruiu o Ivan Kurse, centro de reconhecimento por rádio, e atacou um centro de treinamento da frota do Mar Negro. A fragata Projeto 11.356R, Boravestnik, também foi vítima dos devastadores ataques de longo alcance da Ucrânia. Atacar a navio de guerra permitiu à Ucrânia atingir novamente a estratégia de mísseis de Putin, pois o Buravestnik pode carregar mísseis Kalibr, usados pela Rússia contra a Ucrânia. Na região do Estreito de Kerch, a Ucrânia destruiu 2 barcos de patrulha que protegiam a ponte de Kerch, principal ligação entre a Crimeia ocupada e a Rússia. O ataque pode ter facilitado novos ataques à ponte na estratégia da Ucrânia para libertar a Crimeia. Por fim, em 22 de abril, a Ucrânia danificou a torre de comando de um navio da patrulha de fronteira do FSB, na região de Sebastopol, na Crimeia. ECA. Dissemos desde o início que iríamos dos Urais até a Crimeia, e a Ucrânia não decepcionou. A Ucrânia nunca causou destruição de longo alcance no nível visto em abril. Refinarias e centros de exportação de petróleo foram destruídos, impactando fortemente as exportações russas. Centenas de milhões de dólares em equipamentos militares foram destruídos em chamas, grande parte dos quais a Rússia não conseguirá repor.
Os navios atingidos pela Ucrânia ficarão inoperantes por muito tempo, pois a indústria naval russa está em colapso pelas sanções. Vimos fábricas de mísseis destruídas, petroleiros da frota fantasma atacados e a Ucrânia expandindo sua estratégia para atingir o petróleo no Mar Cáspio, novo alvo da cadeia de suprimentos. Os drones de longo alcance da Ucrânia estão indo mais longe do que nunca, e seu sucesso revela que as defesas aéreas da Rússia estão muito sobrecarregadas. Seria lógico supor que a Ucrânia, ao focar em ataques de longo alcance, desacelerasse em outras áreas. A artilharia russa pode ter tido uma pausa em abril, ou menos capangas de Putin foram atingidos por drones FPV ucranianos na linha de frente, nem pensar. Na verdade, a Ucrânia também intensificou em ambos esses aspectos. Na questão do alcance médio, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, disse que a Ucrânia dobrou o número de ataques realizados na faixa de 20 a 150 quilômetros, ou seja, de 12,4 a 93,2 milhas. Em abril, os ataques nessa faixa dobraram em relação a março e foram 4 vezes maiores que os lançados pela Ucrânia na retaguarda russa em fevereiro. A Ucrânia destrói sistemas de apoio que permitem à Rússia manter ataques na linha de frente. Centros de comando, cadeias logísticas, tropas e depósitos são neutralizados. Cada ataque bem-sucedido nessa área enfraquece a força da Rússia na linha de frente. E quando a Ucrânia atinge as defesas aéreas em suas regiões ocupadas, ela também abre corredores aéreos que pode usar para realizar mais ataques aéreos, seja nas áreas próximas ou mais profundas dentro da Rússia. Os soldados da linha de frente da Rússia tiveram um mês péssimo. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia teve 35 mil baixas em abril, enquanto a Ucrânia dobrou o volume de ataques de médio alcance e atingiu a própria Rússia com mais força do que nunca. Esse é aproximadamente o mesmo número de russos mortos ou feridos que em março, o que mostra que a estratégia da Ucrânia está funcionando. Quanto mais a Ucrânia atinge a retaguarda russa, mais fracos ficam os soldados de Putin. Não parece que a Ucrânia tenha superado o número de baixas que infligiu à Rússia em março, que foi um recorde de 35.351, mas está perto e abril igualou seu recorde anterior de 35 mil baixas infligidas em dezembro. A Ucrânia afirma que abril é o 5º mês seguido em que a Rússia perde mais soldados do que recruta para o exército de Putin. Somente os ataques de drones da Ucrânia custaram à Rússia 156.735 soldados entre dezembro e abril, segundo a United 24 Media. A Rússia recrutou 148.400 soldados durante o mesmo período, e houve ainda mais perdas russas. Esses são apenas os que a Ucrânia consegue confirmar por imagens de drones captadas pelas próprias armas que causaram essas baixas. Somando ataques de artilharia e investidas não registradas, as baixas russas em 5 meses provavelmente passam de 160 mil. Para Putin, não há alívio. A Ucrânia não está apenas intensificando sua campanha de longo alcance, ela está ampliando em todas as frentes e a Rússia simplesmente não tem resposta. Acabou para a Rússia agora. Abril foi o mês mais cruel e devastador em baixas e destruição causadas pela Ucrânia, a máquina de guerra de Putin. Enquanto ele treme em um bunker longe do Kremlin, Putin sabe um fato inescapável. Daqui para frente, só piora para a Rússia. Se quiser saber mais sobre os drones de ataque de médio alcance da Ucrânia, temos todas as informações. Nosso vídeo explora em detalhes a nova estratégia brutal da Ucrânia, abordando quais são os alvos da Ucrânia e como um ataque específico em 16 de abril pode ser um ponto de virada para uma guerra que está entrando em uma nova fase. Assista ao vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossos conteúdos sobre as conquistas da Ucrânia contra a Rússia. Obrigado por assistir.